Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Frônesis. Nós estamos na reta final, dos nossos vídeos sobre a temática Infância, Criança em Foco, trazendo toda uma série de discussões sobre as contribuições da sociologia da infância, sobretudo da sociologia da infância, mas, claro, também numa visão interdisciplinar, Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou falando aqui entre Juazeiro e Petrolina, literalmente no meio do Rio São Francisco, do Velho Chico. Como eu tenho dito em quase todos os vídeos, essa nossa proposta de vídeos ao ar livre, relação com a natureza, principalmente nesse contato aqui com a água, com esses seres aqui que nos rodeiam, e que nos constituem também, tem uma intencionalidade, algumas intencionalidades, uma mais específica em relação à questão da infância mesmo, a defesa, do direito da vivência infantil na relação com a natureza, uma obrigação que as gerações mais velhas têm, de garantir esse direito, ou seja, das crianças viverem suas infâncias nesse contato com a natureza, E eu digo natureza, não estou me referindo à relação dicotômica, entre ser humano de um lado e natureza do outro, mas a natureza mesmo que nos constitui, os seres que nos constituem, enfim. E claro, consequentemente também uma preocupação aí também ambiental, Esse vídeo de hoje nós vamos trazer as contribuições de Tulia Musatti, uma italiana que lega contribuições assim muito pertinentes, embora obviamente, como quem já assistiu os vídeos, vai notar que há uma sobreposição de pensamentos, de ideias, de posições, que eu vejo como interessante porque reforça aí uma convergência, cria uma robustez, no sentido desses estudos voltados para a infância. E isso não vai ser diferente com a Tulia Musatti. Então, a Tulia Musatti tem uma formação, ela é uma italiana, como eu falei, Ela tem formação em filosofia, mas ela transita na história, na pedagogia, na psicologia. Gente, só uma pausazinha, eu estou balançando aqui porque eu estou no caiaque, Ancorei aqui numa ilhota e por isso as ondulações aqui, mas isso faz parte também, tá? Então, voltando. Então, a Tulia, ela tem uma formação bastante diversificada, e vai, obviamente, consolidando suas pesquisas aí no mundo da infância. E aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, trazer um aspecto que também é importante, assim, para os outros teóricos, que nós trouxemos aqui nessa série de vídeos, que é o olhar sensível, Tudo começa por aí, quer dizer, a gente parar um pouquinho e deixar que a criança, deixar que a experiência da infância, pela criança e, consequentemente, o seu contexto, nos mostre, nos revele, nos surpreenda. Então, esse olhar sensível, esse parar para olhar, prestar atenção, sentir, ouvir, perceber, adentrar nesse mundo da criança, dialogar com a criança. Então, acho que esse é o primeiro passo, a gente sair da nossa órbita gravitacional, adultocêntrica, e a gente romper um pouco com isso. Não quer dizer que a gente vai deixar de ser adulto, não é isso, E a gente vai ser a criança, não é isso.
mas é a gente estabelecer uma relação dialógica, né? Para isso é preciso que a gente saia da centralidade da nossa posição, portanto, essa relação, como a própria palavra indica, essa relação, esse movimento de ida e volta, é isso que a gente chama dessa sensibilidade, desse olhar sensível, né? Desse gesto sensível, enfim. Então, tudo começa por aí. Então, não foi diferente com a Túlia, né? A Musatti. E aí, a partir daí, ela começa a tecer uma série de observações, né? Que, por sua vez, levam a entendimentos, né? Peculiares em relação a esse universo da criança, esse mundo infantil. Um primeiro deles, e isso também vai ao encontro de uma série de outras pesquisas, é que, ao contrário do que o senso comum, pelo menos uma parte desse senso comum que ainda persiste, né, vê a criança como um ser inferior, incapaz, né, pouco dotada, né, de capacidades, ela começa a desconstruir isso, né, e ela começa a perceber, né, que a criança, por exemplo, a criança pequena, ela é capaz, né, de ficar concentrada em atividade durante um certo tempo. Então, claro que a criança a criança pequena ela está mais suscetível aos chamados distratores, mas isso não significa que ela seja incapaz, a partir da mobilização, né, da sua mobilização, a estar concentrada em uma atividade. Então, a Musatti vai mostrar que as crianças, por exemplo, elas podem passar um tempo considerável envolvidas em algumas brincadeiras, né, totalmente absortas, concentradas, né? Isso é muito interessante. E também a Musatti ela vai fazer uma série de observações das relações das crianças pequenas, isso crianças aí por volta de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, crianças e mesmo bebês, né? Abaixo disso, portanto, né? Que mantém relação entre si, com seus pares. Então ela vai fazer muito esse tipo de observação e ela vai notar o quanto essas crianças, nas relações entre elas, da mesma idade, elas são capazes de estabelecer negociações bastante ricas, complexas, né? Elas estabelecem jogos de imitação muito elaborados, né? Com detalhes, então elas imitam, né, o que elas veem, o que elas percebem, obviamente também do mundo adulto, e reproduzem isso de um modo muito rico entre elas, né? Então isso vai, portanto, demonstrar e desconstruir aquela ideia de que a criança, essa criança pequena, ela é pobre, né, de funções, de habilidades, ao contrário, né? Isso tem implicações nas políticas educacionais, na forma como a gente educa essas crianças. Vamos falar um pouquinho disso agora. Então, uma das implicações tem a ver com a organização dos espaços pelos adultos. Então, como os adultos, eles organizam esses espaços para as crianças, né? Então, a gente já conversou um pouco aqui sobre a importância das crianças terem espaços onde elas possam desenvolver sua autonomia, espaços, por exemplo, que os adultos não estejam o tempo todo interferindo e controlando, né, as suas relações, as suas dinâmicas. Obviamente que as crianças elas podem ter um espaço seguro, né, protegido, mas não necessariamente sob uma vigilância, uma interferência permanente do adulto, né? Então, a forma como os adultos organizam esses espaços, inclusive espaços variados, ou seja, por exemplo, espaços onde as crianças elas possam brincar com crianças da mesma idade, espaços onde as crianças possam brincar com crianças de idades diferentes, espaços onde as crianças elas possam viver com essa, vamos dizer assim, com essa supervisão mais distanciadas, ou espaços não, onde os adultos venham ter uma intervenção mais direta, né? O modo também como os adultos se relacionam com as crianças, obviamente, né?
se estão muito centrados em si ou se estão atentos, né, à qualidade das relações entre adultos e crianças. Então, entender o quanto a criança ela é rica de possibilidades, ela tem um nível, o seu desenvolvimento é complexo e não simplório, né? Ajuda também a gente pensar políticas educacionais. Políticas educacionais, gente, não é só as leis das diretrizes e bases que diz respeito lá à educação infantil ou alguma coisa do Conselho Tutelar da Infância. Não é só isso, tá? A política, eu me refiro também às micropolíticas, as políticas que atravessam os nossos cotidianos, tá? E uma outra contribuição muito importante que a Túlia Musatti vai legar é em relação à formação profissional, né? Então ela tem uma série de trabalhos voltados para isso, inclusive ela teve aqui no Brasil, né? Embora não seja uma autora muito conhecida, né? Mas tem sim contribuições, inclusive aqui no nosso país. Então ela traz contribuições de formações, né? Formação docente, mas não só o docente que está na sala de aula, mas o docente também que está na gestão, na coordenação, né? Pedagógica, no sentido de sensibilizar esse adulto, né? Para que ele descentralize, né? Saia desse centralismo, desse adultocentrismo, e também que ele possa estar refletindo a partir dessa sensibilidade, desse olhar sensível, refletindo sobre a sua prática. Então ela trabalha muito com os diários de bordos, com os registros, né? Onde esses profissionais refletem sobre sua prática e tem demonstrado assim bastante efetividade, né? Então tem uma série de referências, né? A gente vai deixar algumas delas descritas aqui no nosso canal, né? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Onde vocês podem complementar aí as informações, buscar, avançar, né? Lembrando que digamos assim, esse curso, né? Com essa série de vídeos, esses 10 vídeos específicos, né? A gente pode ter os prés e os pós, mas onde a gente focou cada um desses teóricos. Então é apenas algo introdutório, né? Algo apresentativo. Então a gente não está de fato aprofundando. Lógico que o conjunto desses materiais pode fazer avançar algo mais, né? Mas a ideia é que a gente tenha aí uma apresentação, tá? Então, se você acha legal, importante, curta aí o nosso canal para ajudar a divulgação e, se possível, se não se inscreveu, se inscreva. A gente sempre está disponível a responder questões, perguntas, né? Então, eu tenho respondido a todos que têm entrado em contato, mandado mensagem. Então é isso, gente. Então, a gente vai ter mais um vídeo, né? E aí a gente vai encerrar essa série de vídeos sobre a infância, a criança em foco, né, na perspectiva da sociologia da infância. Até breve!